O Cifras e Safras de hoje vai fazer um raio-x sobre o mercado de trabalho no Brasil. Serão 2 programas sobre o emprego no país. A economia brasileira está aquecida e a fase é boa para os trabalhadores. Você vai saber como fazer um bom proveito deste momento. Dicas importantes para quem está estudando, procurando o primeiro emprego ou até buscando uma melhora na carreira. Os especialistas em recursos humanos Maria Tereza Gomes e Lauro Russi vão dar orientações valiosas para quem busca o sucesso na profissão. Vamos esclarecer todas as dúvidas para trabalhadores e também para profissionais de RH e empresários. Eu sou o Celso Brito. Eu sou Luciane Miranda e começa agora o Cifras e Safras. Mercado de trabalho é o assunto do nosso programa de hoje, professor Celso. Muito importante para todo mundo, todas as faixas etárias. É importante a gente saber o momento que a gente vive, que é bom para o Brasil, mas é ruim para o exterior, e fazer um bom proveito desta fase, não é? É a primeira inversão que a gente nota nessa longa história econômica brasileira recente. Nós estamos com um nível de emprego muito ruim lá fora e um nível de emprego muito bom aqui dentro. E, claro, com a recuperação do mercado de trabalho para as pessoas mais velhas, para aqueles que procuram o seu primeiro emprego, enfim, um momento auspicioso do ponto de vista do trabalho no Brasil. E para nos ajudar a entender esse tema, temos 2 convidados aqui muito importantes, especialistas em recursos humanos, que é o Lauro Russi e a Maria Tereza Gomes. Muito obrigada pela presença aqui no Cifras e Safras. E a crise financeira que o mundo inteiro enfrenta desde 2008 afeta em cheio o mercado de trabalho, principalmente nos países desenvolvidos. A situação é grave na Europa e também nos Estados Unidos. Os países desenvolvidos têm tido grande dificuldade de recuperação dos efeitos da crise de 2008. E um dos setores mais afetados nessas economias é o mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego registrada em julho foi de 9,1%. Uma redução em relação ao mesmo período de 2010, que registrou 9,5%. Mas a melhora não foi suficiente para elevar a autoestima do norte-americano. A taxa de desemprego ainda é considerada alta para uma nação que depende do consumo interno para sustentar a economia. No total, são quase 14 milhões de desempregados em todo o país. Na Europa, a situação é pior. São mais de 22 milhões de desempregados. Na zona do euro, a taxa de desemprego registrou 9,9% em junho. A Espanha é o país com mais problemas no mercado de trabalho. 5 em cada 10 pessoas com menos de 30 anos de idade está em busca do primeiro emprego. Nos últimos 3 anos, a taxa de desemprego espanhola saltou de 10,7% para 21%. Lauro Russi, o problema maior é com as pessoas com maior escolaridade. Que situação é essa tão dramática lá na Europa e também nos Estados Unidos? Pois é, mas quando a economia se retrai, né, o mercado de trabalho é atingido como um todo. Na mão de obra qualificada e na mão de obra desqualificada também, porque as empresas se retraem, revêem os seus orçamentos, contratam menos, né, atinge todo mundo. Maria Tereza Gomes, sua opinião sobre o exterior, mercado de trabalho? Acho que a grande preocupação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é com a situação dos jovens, né, Luciane? Nos Estados Unidos, apesar da taxa de desemprego ser 9%, os jovens estão 17% deles desempregados. Na Espanha, por exemplo, 40%, você falou bem aí, muita gente jovem sem emprego. Acho que a grande preocupação no exterior atualmente é como arrumar emprego para essa garotada toda que está entrando no mercado de trabalho. Professor Celso. O remédio é fazer a economia crescer, retomar o crescimento econômico, novamente incentivar o PIB através de investimentos governamentais e deixar um pouco à margem esta vontade imensa de dar liquidez ao mercado. Mais que a liquidez, nós precisamos de investimentos, trabalho, faz crescer a renda, aumenta o consumo e entramos num ciclo virtuoso econômico para gerar empregos e fazer o PIB crescer. E o mercado de trabalho no Brasil passa por uma situação bem diferente dos países desenvolvidos. Vivemos a fase do pleno emprego. Veja por quê.
Há muito tempo o Brasil não passava por um momento tão próspero no mercado de trabalho. Embora haja um grande número de trabalhadores na informalidade, ou seja, sem carteira assinada, a taxa de desemprego nunca foi tão baixa desde que começou a ser verificada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2002. Em julho de 2011, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 6%. Neste mês, estavam sem emprego no país 1.400.000 pessoas, 12% a menos do que no período do ano passado. Se falarmos das pessoas com trabalho, em julho haviam 22.500.000 brasileiros empregados, número 2% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. Quanto à renda média do trabalhador brasileiro, a situação também é melhor. Em julho de 2011, o salário aumentou para R$ 1.612,90, o valor mais alto desde o início da série histórica. Esta renda média do brasileiro em julho deste ano, de R$ 1.612,90, é 4% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. Esta pesquisa do IBGE avaliou a situação do mercado de trabalho nas 6 principais regiões metropolitanas aqui do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre. Maria Tereza, essa renda média do brasileiro de R$ 1.612,90 é suficiente? Não, eu gostaria que fosse maior, né, Luciene? Mas a gente está assistindo atualmente renegociações sindicais, dissídios coletivos, nos quais os trabalhadores estão ganhando uma margem boa de recuperação salarial. Então, a renda tende a aumentar e, como o professor Celso Grise falou agora há pouco, a gente vai entrar no círculo virtuoso da renda, gerando consumo, que gerando produção e gerando mais empregos, o que é bom para todo mundo. Lauro, com esse crescimento da economia brasileira, com a demanda de mão de obra extremamente qualificada agora também na agricultura e no agronegócio de uma maneira geral, trata-se de operadores de máquina, indasteiros para a indústria de cana-de-açúcar, tratoristas de um modo geral. Verdade. Como é que nós estamos fazendo para encontrar essa mão de obra ou para prepará-la no campo? Bom, a primeira providência é motivar essa mão de obra a ir para o campo. Porque há um convite, há uma atratividade muito grande da zona urbana, né? Porque na zona urbana, e a própria mídia se encarrega de divulgar isso, a zona urbana tem atrativos assim espetaculares, né? De moradia, de tecnologia, de acesso à internet e tal. Então o campo está ficando assim num segundo plano para muita gente em termos de preferência de moradia e trabalho. A questão da preparação de mão de obra ela é mais ou menos geral. Quer dizer, o mercado todo está se ressentindo de uma qualificação melhor da mão de obra. Claro que no campo especificamente se sente mais porque tem que ser uma mão de obra mais específica, né? Mais dirigida à realidade do agronegócio. Mas esse despreparo, né, que não é de hoje, né? Esse despreparo está agora eclodindo de uma forma mais forte, ele tem toda uma história, né? E o campo está sofrendo esta consequência justamente por causa dessa falta de preparação, dessa falta de qualificação, que cabe muitas vezes ao próprio sistema de ensino, às próprias indústrias, né? E mais o motivo que eu lhe disse da motivação para ir para o campo. Claro. Isso também está acontecendo na zona urbana, não é verdade? Está acontecendo muito, professor Grise. As empresas estão sofrendo demais com a falta de talentos. E já se fala até no apagão de talentos, que é a ausência de tudo quanto é tipo de profissional. Quais são os principais setores que estão sofrendo? Construção civil está sofrendo muito, a indústria, de uma maneira geral, está sofrendo muito. As empresas de serviços não têm carência de mão de obra, desde vendedor. Não sei se o senhor caminha pela cidade, você vê as plaquinhas, procura-se, né, contrata-se, que é uma coisa nova no Brasil que a gente não via há muitas décadas, né? Plaquinhas informando, olha, temos vagas, né? É uma coisa nova aqui. Nova e auspiciosa. Muito. Porque traz um sinal do sintoma do desenvolvimento brasileiro, que abre um hiato grande com as nossas necessidades de mão de obra no Brasil. É verdade, professor Celso. E a seguir, você vai conhecer as áreas mais aquecidas no mercado de trabalho, os setores que mais empregam no momento e as profissões que mais prometem no futuro. Aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.